Vamos para mais uma aula de geometria plana. O assunto é congruência de triângulos. Na aula passada, falamos sobre polígonos. Vimos coisas gerais de polígonos. O triângulo é um polígono de 3 vértices e 3 lados. Então, a partir de agora, vamos aprofundar o nosso estudo sobre triângulos, assim como depois estudaremos também quadriláteros notáveis. Bom, o que são triângulos congruentes? Dizemos que dois triângulos são congruentes se for possível mover um deles no espaço sem deformá-lo até fazê-lo coincidir com o outro. Portanto, triângulos congruentes seriam triângulos idênticos. Eu consigo pegar um deles e mover no espaço sem deformá-lo, então eu não vou alterar a forma do triângulo, eu só vou deslocá-lo para cima, para baixo, girá-lo, enfim, e aí eu consigo fazer um coincidir com o outro. Então nós temos aqui um exemplo, o triângulo de vértices AB e C é congruente ao triângulo de vértices A', B', C'. Eu consigo movimentar um aqui no espaço até fazer coincidir com o outro. E por que será interessante para a gente triângulos congruentes? Eles possuem lados e ângulos respectivamente congruentes. O que isso quer dizer? Se esses dois triângulos ABC e A', B', C' são congruentes, então, primeiramente, vejamos quais são os vértices correspondentes, né? São os vértices A e A', B e B', e C e C'. Então, os ângulos dos dois triângulos que têm vértices nesses vértices correspondentes são congruentes. O ângulo com vértice no ponto A vai ser congruente ao ângulo com vértice no ponto A', bem como os ângulos com vértice em B e B' e com vértices em C e C'. E os lados correspondentes também serão congruentes. Então, o lado AB vai ser congruente ao lado A', B', o lado BC vai ser congruente ao lado B', C', lá do outro triângulo, e o lado AC do triângulo da esquerda vai ser congruente ao lado A', C' do triângulo da direita. Beleza. Então, acabamos de ver o que é a congruência de triângulos. Agora, vejamos os casos de congruência. O que são esses casos de congruência? São aquelas informações que nós precisamos ter de dois triângulos para poder afirmá-los, para poder afirmar que eles são congruentes, beleza? O primeiro caso de congruência é o caso LAL, lado, ângulo, lado. Diz o seguinte: se dois lados de um triângulo e o ângulo formado por esses dois lados forem respectivamente iguais a dois lados de outro triângulo e ao ângulo formado por esses dois lados, então os dois triângulos são congruentes. Então você tem que achar dois lados congruentes e o ângulo formado por esses dois lados também congruente nos dois triângulos. Aí você pode garantir que esses triângulos são congruentes, porque só vai existir uma única possibilidade para fechar esse triângulo, tá? Se eu tenho a medida de dois lados e tenho o ângulo formado por eles, só existe uma possibilidade para fechar o triângulo. Então, o lado desconhecido ali vai ter a mesma medida nos dois triângulos. Olha só a representação que nós temos aqui. Temos o triângulo de vértices ABC e temos ao lado o triângulo de vértices A', B', C'. O que está acontecendo aqui? Veja que o lado AB tem um tracinho e lá no outro triângulo o lado A', B' tem um tracinho também. Isso indica que esses dois lados têm a mesma medida, certo? A gente faz a mesma marquinha nos dois segmentos para indicar que eles possuem a mesma medida. Da mesma maneira,
o lado AC do triângulo da esquerda é congruente ao lado A'C' do triângulo da direita. Ambos estão com duas marquinhas, certo? Por que eu coloquei duas marquinhas aqui? Porque esse lado AC não é necessariamente igual ao lado AB, então eu não posso colocar um tracinho só também, porque eu estaria indicando que tem a mesma medida que o AB ali, né? Então agora eu coloco dois tracinhos, e lá no outro triângulo tem dois tracinhos também, então o segmento AC tem a mesma medida que o A'C'. E além disso, o ângulo com vértice no ponto A do triângulo da esquerda é congruente ao ângulo com vértice em A' no triângulo da direita. Ou seja, nos dois triângulos temos dois lados congruentes e o ângulo formado por esses lados também congruente. Com isso, a gente pode garantir que os triângulos são congruentes e, consequentemente, eu terei a garantia de que o lado BC vai ter a mesma medida que o lado B'C', que é o correspondente lá no outro triângulo. Próximo caso de congruência é o caso ângulo-lado-ângulo, que será denotado por ala. Se dois ângulos de um triângulo e o lado compreendido entre esses dois ângulos forem respectivamente iguais a dois ângulos de outro triângulo e ao lado compreendido entre esses dois ângulos, então os dois triângulos são congruentes. Muito bem, então agora nós temos dois ângulos congruentes e o lado compreendido entre esses dois ângulos. Então, olha só, no triângulo ABC, temos os ângulos com vértices em A e B, e lá no outro triângulo, temos os ângulos com vértices em A' e B', de modo que o ângulo com vértice em A' é congruente ao ângulo com vértice em A, e o ângulo com vértice em B' é congruente ao ângulo com vértice em B. E além disso, o segmento AB é congruente ao segmento A'B'. Então, isso é suficiente para eu garantir a congruência desses dois triângulos. Dessa maneira, sabemos então que o segmento BC vai ter a mesma medida que o segmento B'C' do outro triângulo, são lados correspondentes, né? E da mesma maneira, o lado AC do triângulo da esquerda vai ser congruente ao lado A'C' do triângulo da direita, bem como o terceiro ângulo será igual nos dois triângulos ali. Beleza? Então, no segundo caso de congruência, eu preciso achar dois ângulos congruentes e o lado compreendido entre esses dois ângulos. Só vai existir uma única possibilidade para fechar o triângulo. Muito bem, e o terceiro caso de congruência é o caso LLL, é o caso lado-lado-lado. Se os três lados de um triângulo são, em alguma ordem, respectivamente congruentes aos três lados de outro triângulo, então os dois triângulos são congruentes. Esse seria talvez o caso mais simples de congruência. Se eu encontro dois triângulos tais que os três lados são congruentes, então esses dois triângulos são congruentes. Temos aqui o triângulo, de novo, com vértices em A, B e C, e ao lado um triângulo com vértices A', B' e C'. Então, temos aqui que o lado AB é congruente ao lado A', B', o lado AC é congruente ao lado A', C', e o lado BC é congruente ao lado B', C'. Portanto, mesmo que eu não tenha nenhuma informação sobre os ângulos dos dois triângulos ali, eu sei que eles são congruentes, tá? E aí os ângulos respectivos serão congruentes também, além dos lados respectivos. Portanto, o ângulo que tem vértice em A vai ser congruente ao ângulo que tem vértice em A', assim como os ângulos com vértices em B e B', e C e C'. Ok?
Agora veremos algumas definições que serão importantes ao longo de todo o nosso estudo da geometria plana. Começamos com a definição de bissetriz. Dado um ângulo AOB, sua bissetriz é a semirreta OC que o divide em dois ângulos iguais. Portanto, a bissetriz de um ângulo é a semirreta que tem origem no vértice desse ângulo e o divide em dois ângulos congruentes, beleza? Na sequência, temos ali a definição de bissetrizes internas de um triângulo. Definimos antes a bissetriz de um ângulo. Agora, vamos definir a bissetriz interna de um triângulo. Então, olha só, em um triângulo ABC, a bissetriz interna relativa a BC ou ao vértice A é a porção AP da bissetriz do ângulo interno com vértice em A do triângulo, desde A até o ponto P, que pertence ao segmento BC. Então, o que essa definição está dizendo? Ela parece um pouco complicada, né? Mas é uma definição muito simples. A bissetriz interna relativa a um vértice do triângulo é o segmento que parte desse vértice e chega no lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice exatamente ao meio, dividindo o ângulo em dois congruentes, certo? E aí, como existem três vértices no triângulo, então existirão três bissetrizes internas, uma correspondente a cada vértice ou a cada lado do triângulo, né? Muito bem. Agora, medianas de um triângulo. Em um triângulo ABC, a mediana relativa ao lado BC ou ao vértice A é o segmento que une o vértice A ao ponto médio do lado BC. Ok? Então, a mediana é aquele segmento que parte do vértice e chega no ponto médio do lado oposto. Tranquilo? E assim como a bissetriz, existem três medianas, uma correspondente a cada vértice ou a cada lado do triângulo. Eu posso me referir à mediana relativa ao lado BC ou ao vértice A. É o segmento que parte do vértice A chegando no ponto médio de BC. E temos ainda mais um segmento importante nos triângulos, que é a altura. Para definir a altura de um triângulo, precisamos antes definir o que são retas perpendiculares. Olha só, dadas duas retas R e S no plano, dizemos que R e S são perpendiculares, escrevendo dessa maneira aqui, o símbolo de perpendicularidade é esse T de ponta cabeça. Então a gente escreve dessa maneira: quando R e S tiverem um ponto em comum e formarem ângulos de 90 graus nesse ponto. Então, as retas se cruzam formando quatro ângulos retos, certo? Quatro ângulos de 90 graus. Ok. Agora a definição de altura de um triângulo. Em um triângulo ABC, a altura relativa ao lado BC ou ao vértice A é o segmento que une o vértice A ao lado oposto BC, de modo que as retas que contêm a altura e o lado BC sejam perpendiculares. Ou seja, a altura relativa a um vértice é aquele segmento que parte do vértice e chega formando um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Não importa em qual ponto do lado oposto vai chegar, tem que chegar formando um ângulo de 90 graus. Tá legal? Então, resumindo, tanto a bissetriz quanto a mediana e a altura são segmentos que partem de um vértice e chegam no lado oposto. Qual a diferença entre elas? A bissetriz divide o ângulo ao meio, a mediana chega no ponto médio do lado oposto e a altura chega formando 90 graus com o lado oposto. Mais definições.
Um triângulo é denominado equilátero se os três lados são congruentes, isósceles se pelo menos dois lados são congruentes, onde o lado desigual é chamado de base do triângulo, e escaleno se os três lados possuem medidas distintas. Portanto, essa definição nos dá uma classificação dos triângulos quanto às medidas dos seus lados. Existe ainda uma classificação quanto aos ângulos, que a gente vai discutir mais à frente, mas quanto aos lados, então, um triângulo pode ser equilátero, quando os três lados possuem a mesma medida, isósceles, quando pelo menos dois lados são congruentes. Portanto, veja que um triângulo equilátero ele é um triângulo isósceles, certo? Só não posso dizer o contrário, né? Não posso dizer que todo triângulo isósceles é equilátero, isso não é verdade, mas todo triângulo equilátero é isósceles. E aí o triângulo é escaleno se os três lados possuem medidas distintas. E para finalizar essa aula, veremos uma aplicação da congruência de triângulos, que é o fato de que em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Vamos provar esse resultado usando a congruência de triângulos. Muito bem, então, em um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Existe um corolário que diz que em um triângulo equilátero, os ângulos internos são congruentes. Um corolário, ele significa uma consequência. Portanto, esse resultado aqui é uma consequência da proposição anterior. Todo triângulo equilátero é isósceles, beleza? Então, eu posso considerar qualquer lado do triângulo equilátero como base. E dessa maneira, eu vou acabar concluindo que todos os ângulos internos são congruentes, né? Imagina que você tem um triângulo equilátero ABC. Se você escolhe o lado oposto ao vértice A para ser a base, você tem que os ângulos com vértices em B e C são congruentes. Porém, se você escolhe um outro lado do triângulo para ser a base, você vai concluir que o ângulo com vértice em A é congruente ao ângulo com vértice em B ou C, que eram congruentes entre si. Então, você conclui que os três ângulos internos são congruentes, beleza? Então, a gente vai provar a proposição aqui. E aí esse corolário é simplesmente uma decorrência, uma consequência dessa proposição. Então vamos lá, queremos mostrar que os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Base que é o lado desigual. Muito bem. Seja ABC um triângulo isósceles de base BC. Portanto, BC será o lado desigual. Vamos desenhar esse triângulo aqui. Geralmente a gente coloca a base como sendo o lado de baixo, não precisa ser necessariamente, mas fazendo dessa maneira, vértice A está lá em cima e aqui embaixo os vértices B e C. Portanto, se BC é a base, os lados AB e AC são congruentes, possuem a mesma medida, vou fazer uma marquinha em cada um para indicar justamente isso. Bom, o que nós precisamos fazer aqui é traçar a mediana desse triângulo relativa ao vértice A, certo? Vou destacar em vermelho, mediana é o segmento que parte do vértice, chegando no ponto médio do lado oposto. Vou chamar esse ponto médio do lado oposto de M. Muito bem. E aí, como a mediana chega no ponto médio, vai dividir BC em dois pedaços iguais.
de modo que BM terá a mesma medida que MC. Ok, dessa maneira passamos a ter na nossa figura dois triângulos. Beleza? O triângulo ABM, esse triângulozinho da esquerda, e o triângulo AMC, ou ACM, que é o triângulo da direita. No caso dos triângulos, a ordem dos vértices não faz diferença, né? Então a gente tem esses dois triângulos aqui, que são congruentes. Por qual caso de congruência? Pelo caso lado, lado, lado. Note que o lado AB do triângulo da esquerda é congruente ao lado AC do triângulo da direita. Além disso, BM é igual a MC. Então eu já encontrei dois lados que são congruentes nos dois triângulos. E o terceiro lado, veja que é comum aos dois triângulos, que é justamente a mediana que nós traçamos, o segmento AM. Os dois triângulos compartilham esse segmento como lado. Então, os dois triângulos possuem os três lados congruentes. Pelo caso lado, 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 eles são congruentes. E aí, se os triângulos são congruentes, né? O que nós concluímos? Os ângulos internos correspondentes são congruentes. Então, se eu pegar o ângulo dos dois triângulos que está oposto ao lado que é a mediana, né, de ABC, esse ângulo vai ser congruente, que é exatamente o ângulo da base que a gente queria provar. E aí vai estar concluída a demonstração. Beleza? Então, vamos escrever aqui. Traçando a mediana AM relativa à base BC, temos que os triângulos ABM e AMC, ou ACM, são congruentes pelo caso LLL. Como nós observamos, AB tem a mesma medida que AC, BM tem a mesma medida que MC, e AM é lado comum. Logo, o ângulo ABM do triângulozinho da esquerda, que é o ângulo ABC do triângulo todo, né? Tem a mesma medida que o ângulo ACM do triângulozinho da direita, que é o mesmo ângulo ACB do triângulo todo. Então, a gente conclui que o ângulo ABC tem a mesma medida que o ângulo ACB, que era o que a gente queria provar. Então, aqui conclui-se a nossa demonstração. Mas dessa mesma demonstração, a gente consegue concluir outras coisas bem interessantes, né? Como esses dois triângulos são congruentes, esse ângulo que está aqui em cima com vértice em A,
Esse ângulo BAM, ele é congruente ao ângulo CAM. São os ângulos opostos aos lados BM e MC dos triângulos, né? Então, qual é a conclusão que nós tiramos disso? A mediana AM que a gente traçou, ela coincide com a bissetriz, nesse caso do triângulo isósceles, né? E além disso, dá para concluir que a mediana vai coincidir também com a altura, porque o ângulo com vértice no ponto M, o ângulo AMB, também é congruente ao ângulo com vértice no ponto M do outro triângulo, né? Que é o ângulo AMC. Todos os ângulos internos correspondentes são congruentes, já que os triângulos são congruentes. Só que esses dois ângulos, eles são suplementares, né? Os dois juntos dá meia volta. Significa que cada um mede 90 graus. Então, olha só que interessante, que legal. A mediana que a gente traçou, ela chega formando 90 graus ali. Então, ela coincide com a altura e parte dividindo o ângulo ao meio, então coincide também com a bissetriz. No caso do triângulo isósceles, mediana, bissetriz e altura coincidem. Por enquanto é isso, pessoal. Continuamos na próxima aula. Até lá!